Oi, povo, seja bem-vindo ao canal. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva, dá o seu like. Eu vou dar um adendo com mais profundidade ao que eu disse no último vídeo sobre os Estados Unidos classificar PCC e CV como organizações terroristas e o evento Escudo das Américas, que são dois temas que estão extremamente ligados. Isso porque PCC e CV não pode ser classificado como terrorismo, porque não é terrorismo, é máfia. Tem que ser classificado pelo que ele é, como máfia. Né? Terrorismo tem que querer tomar o Estado brasileiro, tem que ter uma ideologia, seja política, seja religiosa, e também daria motivos para que países atacassem o Brasil para poder se defender daquele terrorismo. Né? Então, daqueles terroristas. Então, no caso, não é o caso do PCC-CV, que são máfias que trabalham para o lucro, visam o lucro, não só das drogas, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, com gás, com TV a cabo, com internet. São Paulo já tem até importe de gasolina, né? Então já estão impregnados em boa parte do Estado. Então são máfias que querem ter lucro e não organizações terroristas. Isso daí, quem tem que definir como terrorismo dentro do Brasil é a lei brasileira e não estrangeiros. Isso é simplesmente um motivo aí que entra a ver com esse evento na Flórida, que é um lugar cheio de latino lá nos Estados Unidos, do Escudo das Américas, que é na verdade, doutrina Monroe ou doutrina Donroe, do Donald Trump, né? Doutrina Monroe 2.0, que na verdade Escudo das Américas é o escudo da América contra China, contra a Rússia e principalmente contra os BRICS, né? A gente vê, na verdade, uma grande vitória que os Estados Unidos teve, por exemplo, em afastar a Argentina do BRICS. A Argentina do Milei, ela está se dolarizando num momento em que a economia do mundo está se desdolarizando. Hoje, 54% do comércio do mundo é em dólar, mas né, há poucos anos atrás era 80%, 90%, hoje já está apenas 54%. Daqui a alguns anos vai estar menos que 50%. Então, no momento em que o mundo está se desdolarizando, a Argentina escolheu se dolarizar. Ou seja, são os ricos argentinos que vivem viajando, vivem do turismo, né? A moeda desvalorizada e eles com reserva de dólar pagam muito pouco para o povo. Estão tirando dinheiro do povo, então estão vivendo aqui, inclusive está sendo até bom para o Brasil, porque eles estão importando muito do Brasil, por exemplo, está sendo bom para a indústria brasileira, né? E os países que participaram desse evento, até Paraguai colocou PCC e CV como organização terrorista, a Argentina também participou, Chile, Argentina, Paraguai, Estados Unidos, El Salvador, né? Toda essa caricatura desses países são países, na verdade, o projeto dos Estados Unidos aqui para a América Latina, da extrema-direita para a América Latina, né? Formar esse ancapicão misturado com evangelistão do pó, né, aqui para a América Latina, né? E esse punitivismo, né? Pegar o modelo de El Salvador para aprender e o modelo da economia argentina, né? E botar o trabalhador para 12 horas. O que, na verdade, a gente está vendo é uma nova OTAN da América Latina e que os Estados Unidos podem, inclusive, pegar dessas guerras que ele está fazendo, como agora com o Irã, e mandar latino-americano lá para fora para lutar pelos Estados Unidos. Né? Agora não vai ser só aqueles americanos lá nos Estados Unidos, né, com o nome Sanches, tudo latino, descendente de mexicano, de brasileiro, de argentino para lutar, agora vai se pegar a gente aqui. Então isso daí é algo inconcebível. O Brasil, de forma alguma, deve aceitar isso. Como deve fazer? Deve enfrentar os Estados Unidos, porque Canadá enfrentou, não tem bomba atômica, Canadá foi lá, enfrentou, foi lá na China e falou, olha, nós aceitamos a liderança chinesa, o premier canadense. A Dinamarca enfrentou, Trump teve aqui a vitória com Maduro, capturou o Maduro, ficou confiante, né?
e foi para cima da Groenlândia. Os europeus não aceitaram, chamaram o Trump de imperialista, de imperador, botaram tropas lá na Groenlândia, não aceitaram aquilo, e o Trump desistiu da ideia. Agora está lá no Irã. Então, o Brasil vai ter que enfrentar os Estados Unidos, até porque está acontecendo uma nova reorganização da América Latina. Na verdade, é um escudo não apenas contra a China e a Rússia, mas contra os BRICS. A Cuba, nesse momento, está cercada, e Cuba é dos BRICS, né? Os Estados Unidos não está deixando entrar remédio, não está deixando entrar energia, né? Quer causar uma convulsão social dentro da ilha para poder ter uma tomada amigável, vir como salvador, como herói, né? Então, o que está acontecendo em Cuba é gravíssimo, gravíssimo o que está acontecendo em Cuba, né? Estados Unidos, além de sancionar, dessa vez faz um terrorismo, né? Não deixa entrar comida, remédio, energia, né? E o Trump aí poder vir como salvador, outra performance aí para os seguidores dele. Uma verdadeira farsa, um pirata, um gangster, um pedófilo, um pederasta, né? Um cara que tem que ser detido, enfrentado, principalmente, né? E os países que participaram desse evento, a Argentina está 100% alinhada, é vassal. O Paraguai, né? O Paraguai, inclusive, permitiu que tropas americanas atuem no Paraguai, escreveu um documento permitindo que militares americanos possam estuprar mulheres paraguaias, não acontecer nada com eles, né? Então, um abuso por parte, né, dos próprios paraguaios com as mulheres, e um viralatismo, né, de quinta categoria, essa vassalagem de quinta categoria. Né? Quando chega aqui o latino-americano, eles se comportam dessa forma, não é como o Irã, como China, como Rússia. Aí vocês acham que China e Rússia vai botar chinês para morrer por latino-americano com este tipo de comportamento? Um povo que não é digno, um povo que não é respeitável, não é íntegro com a sua própria pátria? Né? Por que China e Rússia não ajudam a Venezuela? Né? As pessoas se perguntam isso, né? Então, gente, essa é a questão, né? E o Brasil vai ter uma hora que vai ter o conflito, e isso pode até ser bom para o Brasil até em ano de eleição, porque isso costuma fazer com que o povo tenha um sentimento nacional, se aproximar do líder, né? Do Brasil, vendo o que o Trump está fazendo no mundo, principalmente, nos escândalos que ele está envolvido, né? Porque o Trump foi lá, apoiou no Canadá o candidato dele lá, o cara que venceu a eleição estava com pouca popularidade, venceu. Acabou trazendo a esquerda de volta ao poder. Isso foi em todos os países, né? Então, a gente vê que o Trump, que é o que? O sonho dele é ter o Brasil igual a Argentina. Não dele, da extrema-direita americana, esse pessoal por trás desse movimento, né? Porque participou Argentina, Chile, Paraguai e Equador, junto ali com El Salvador. E Brasil, México, Colômbia não participaram. A Colômbia é o quarto PIB, a Argentina é o terceiro, a Argentina totalmente alinhada. Ainda tem esses daí como resistência. Então, colocar CV e PCC como organização terrorista é o que fez com o Hezbollah, é o que faz com o Hamas, é o que fez com as Farc. A Colômbia tem 8 bases americanas, né? E os Estados Unidos podem entrar nesses países quando quer, né? Não ter soberania. A América pertence a ele. O que está atrás no Brasil é terras raras, minério, né? E principalmente impedir a influência chinesa, que está trazendo 5G para o Brasil, está construindo uma ferrovia, porto, aeroportos, infraestrutura, né? Satélite lá na base de Alcântara, né? Tem um documento mesmo chamado China em Nosso Quintal dos Fundos. Então, o Brasil vai ter que se impor. Daqui para frente, que falta nos faz hoje o Enéas no Brasil. Que eu tenho certeza que o Enéas hoje venceria a eleição. Não seria o bolsonarismo. O Enéas ia botar o pau na mesa, ia se impor, ia falar de nacionalismo, ia falar de ser contra o imperialismo, ia partir para cima. O Enéas não ia ser esse bananismo do Ciro Gomes, ressentido com o Lula, não. O Enéas ia dizer: eu sou
o cara que é contra. Que falta faz o Enéas hoje, né? Então, esse evento Escudo das Américas, na verdade, é o escudo da América contra a China. E o escudo aqui, gente, na América, é o Brasil. Porque o Brasil é o principal alvo, o Brasil é dos BRICS, né? O Brasil, ele é muito difícil desestabilizar o Brasil, apesar do seu tamanho. As sanções dos Estados Unidos no Brasil, se por acaso os Estados Unidos optar por isso, seria um tiro no pé. Porque a gente está vendo a guerra no Irã, o Irã venceu a guerra. Por quê? Porque o Irã controla o petróleo. O Irã está dizendo, agora eu só vou negociar em yuan e vou deixar a China e a Rússia entrar. Então, se ele sancionar o Brasil fala, eu controlo o alimento. E o mercado de derivativo, de contratos, aquelas coisas todas, a gente comercializa com moedas locais. Seria um tiro no pé se fizer isso com o Brasil. Porque as pessoas não vão deixar de comprar comida. E o Brasil diz, não aceito mais dólar. E aí? Então, é um baita tiro no pé os Estados Unidos fazer isso. Vai ter uma choradeira aqui de banco, vai ter uma choradeira aqui de alguns empresários, mas paciência. Né? Porque o mundo está a decidir comprar comida em outra moeda que não seja dólar, e os empresários vão ter que aceitar essa outra moeda e acabou. Entendeu? Então, o Brasil tem 350 bilhões de reservas, por isso que o Brasil não está quebrado, porque ele tem essa gordura que segura. 33% dessa reserva é em ouro. O Brasil está colocando para fora os títulos americanos, né, trocando por ouro. E ainda tem né, essa defesa, tem a questão dos alimentos. É um país que em um ano pode fazer arma nuclear, não pode deixar isso ser destruído. A Lava Jato destruiu boa parte dessa defesa, dessa infraestrutura, né? E também o Brasil tem, estruturalmente, do BRICS, tem 200 bilhões lá no Banco dos BRICS, entrou com capital de uma parte, tem um dinheiro lá reservado para infraestrutura, investimento, ou seja, o Brasil tem uma gordura que segura um pouco, entendeu? Caso seja sancionado. Então, o que se quer é influenciar a eleição brasileira. Colocar lá nesse evento que teve do escudo das Américas, que é a doutrina Monroe 2.0 ou 3.0, o Don Wall, faltou ali o Brasil, faltou o Flávio Bolsonaro, faltou o Brasil ali, o vassalo mor, o maior vassalo. Agora, gente, o interessante é que o Brasil resistindo, Lula novamente ganhando a eleição, enfrentando o Trump, Lula no seu último mandato, não terá nada a perder, não vai querer ter uma péssima bibliografia como presidente, né? Será o presidente que foi preso injustamente, saiu da cadeia, desmascarou o juiz, procurador que o prendeu. No seu último mandato, o Lula não terá nada a perder. Tá? Então, o Brasil aqui pode ser... os Estados Unidos se transformaram numa extrema-direita chinfrim internacional aqui na América Latina e ter a alternativa de você seguir um país como o Brasil. Desenvolvimento sustentável, né? Enquanto os Estados Unidos quer controle do petróleo, sujar o mundo, aquelas coisas, o Brasil tem aqui desenvolvimento sustentável, né? Uma economia alternativa ao dólar, né? Uma outra visão de mundo, né? Voltado para emergentes, para os BRICS, outro tipo de economia, de estrutura, né? Construindo um outro tipo de estrutura mundial, econômica, né? Não sendo mais centralizado só no dólar e só no quinhão de ouro ali no Atlântico Norte, né? O Brasil também tem agora esse acordo Mercosul-União Europeia, né? O Mercosul fez, mas principalmente é o Brasil que vai ganhar com isso. Então, estruturalmente, mexer no Brasil é difícil. Só se tiver um vassalo mesmo, mexa nas reservas, mexa no ouro e tal, mas o cara ser assim, e o povo votar em alguém dessa estirpe, né? Agora, vai ter que resolver problema de segurança pública nessa eleição, tem que ter um projeto nacional de segurança pública, não deixar só na mão dos estados. Os estados, obviamente, não dão conta, ainda mais vindo uma transoceânica aí sendo construída lá no porto de Xangai, no Peru que está fora disso.
Mas por quê? Porque tem o Brasil dando cobertura, tem o México, que também está fora, né? E com grande popularidade do governo. Então o Brasil vai ter que saber se reorganizar. Pode transformar isso numa janela de oportunidade, se souber ter comunicação, se souber se reorganizar, tá? Então se tem que pensar nisso, né? O Brasil é a bola da vez. E o Brasil não tem alternativa a não ser enfrentar os Estados Unidos. Cedo ou tarde vai ter esse conflito, né? O Trump pode desistir da ideia, porque a coisa, dependendo de como for no Irã, ele já perdeu essa guerra, ser uma oportunidade para o Brasil, porque o Canadá enfrentou. O Canadá enfrentou, a Europa enfrentou e ganharam. Acabou. Aqui não é Venezuela e não é Cuba que ele vai invadir aí, que ele quer a sua tomada amigável nos próximos dias para fazer suas palhaçadas, suas performances para os seus seguidores. Olha, o impeachment do Trump está muito próximo. É mais fácil ter o impeachment do Trump do que essa influência aqui nas eleições brasileiras. A eleição brasileira vai acontecer, mas é essa virada de jogo de entrar uma extrema-direita, entendeu? É isso, povo. Você que curte esse conteúdo, dá o seu like, comenta, compartilha com outras pessoas, se inscreva no canal. Fica aí o meu abraço.